Paz do nosso Senhor Jesus, meus irmãos, louvado e exaltado seja o nome do Senhor, que nos deu essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez para falarmos da palavra do Senhor. E é com muito prazer que nós temos a alegria de pregarmos o Evangelho do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, desde já seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma pregação, e iremos falar da graça, da misericórdia e da bondade do nosso Deus. Então, meus irmãos, antes que você abra a sua Bíblia, você que está me acompanhando com a Bíblia, eu queria te fazer uma pergunta. Você alguma vez já foi abandonado ou abandonada pelos seus amigos? Você alguma vez já se sentiu sozinho ou sozinho? Alguma vez você já se sentiu derrotado ou derrotada? Se já, a palavra irá falar com você hoje, nesta noite. Tá? Porque nós também iremos mostrar aqui que todos aqueles que servem a Cristo, eles padecem dificuldades, eles são atribulados, eles de uma certa forma, eles têm que provar o gosto da derrota, para depois receber a vitória. Então, meus irmãos, quero que vocês abram sua Bíblia comigo em 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4 e versículo de número 16, tá? Segunda carta de Paulo a Timóteo 4,16. Diz assim a palavra do Senhor: Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram, que isto não lhe seja posto em conta. Amém, meus irmãos? Quem escreve isso aqui é o apóstolo Paulo, o maior missionário que já existiu se tratando de homem, o maior plantador de igreja que já existiu se tratando de homem, o maior evangelista. Então, esse homem aqui, com esse currículo e que ganhou muitas almas para o reino de Deus, através do seu testemunho, através das suas cartas, através dos seus ensinamentos, esse homem aqui, ele se encontra preso. Quando Paulo escreve a segunda carta a Timóteo, o seu filho na fé, Paulo se encontrava numa prisão, numa masmorra em Roma. Nós sabemos que Paulo ele foi preso 2 vezes, né? A primeira vez por motivo religioso e a segunda vez por motivo político. Então Paulo estava preso, aprisionado, ou seja, estava passando por uma situação da sua vida a qual ele precisava de amigo, de consolo, de conforto. E Paulo descreve aqui a sua situação, irmãos, a situação do apóstolo. Ele estava para findar o seu ministério, ele estava para ser morto, decapitado a mando do imperador romano Nero. Ele estava para cumprir o seu propósito, o seu chamado. Ele estava prestes a cumprir o seu apostolado. Mas, antes que ele viesse a ser morto a mando do imperador romano Nero, ele escreve a sua primeira carta a Timóteo e a sua segunda carta, dando instruções a esse jovem pastor, que iria tomar ali o bastão da mão de Paulo, que ia seguir o propósito de continuar a obra de Deus, plantando igreja, pregando o evangelho do reino. Ele dá instruções para Timóteo de como ele deveria fazer para combater o bom combate, como ele deveria fazer para ser um bom soldado de Cristo, como ele deveria agir com alguns que tinham o prazer de perverter o bom caminho da verdade, como um homem citado aqui na carta com o nome de Alexandre o Latoeiro, né? Então Paulo só diz que o nome dele é Alexandre e dá a profissão dele, latoeiro.
mexia com cobre, né? Trabalhava com cobre, e diz que esse homem fez grandes males, cometeu grandes males para Paulo, e que Deus haveria de julgar, que Deus haveria de retribuir o mal que ele havia feito a Paulo. E Paulo também dá instruções a Timóteo, para que também Timóteo resistisse a esse homem, porque esse homem resistiu firmemente às palavras de Paulo, os ensinamentos de Paulo. Ou seja, a Bíblia não nos relata, mas que nós percebemos que Alexandre, o latoeiro, era um herege, que resistia à palavra de Deus, que resistia aos ensinamentos da verdade. Então, irmãos, Paulo ele foi um homem que lutou grandemente em prol da palavra de Deus, em prol do reino de Deus. Paulo foi um homem que passou inúmeras privações, tentações, provações, por amor ao Evangelho. Sofreu dores por amor do Evangelho, tristeza por amor do Evangelho, abandono por amor do Evangelho. Então, o texto que nós lemos, 2 Timóteo, capítulo número 4, Paulo vai tratar ali já do fim da sua carreira. Ele sabe que ele está para morrer. Ele sabe que ele vai ser julgado e morto. Ele sabe que ele tem pouco tempo, mas ainda assim, ele dá instruções ao jovem pastor. Ainda assim, ele ainda tem forças para resistir toda a opressão, todo o levante que o inimigo havia lançado contra a vida dele, para que o evangelho não fosse pregado, para dar instruções a Timóteo, o jovem pastor de Éfeso, que ficaria incumbido de continuar o trabalho missionário, de continuar o trabalho de implantação de igreja, que é continuar o trabalho na pregação do evangelho, formando homens capacitados para pregar o evangelho da graça, o evangelho de Deus. Então, irmãos, a situação do apóstolo aqui nesse momento era de pleno abandono, tá? Nós lemos aqui em 2 Timóteo 4,16, ele diz: na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram, que isto não lhes seja posto em conta. Entendo que Paulo, ele precisou ir a julgamento, ele precisou ser julgado, e que ele aqui, ele faz uma espécie de reclamação com os irmãos que ali eram para o acompanhar, que eram para estar do lado dele. Como eu bem você sabemos, Paulo ele trabalhou incansavelmente, incessantemente em favor do reino, pregando a pessoas, livrando pessoas da morte, como foi a situação daquele carcereiro em Atos 16, que quando aquele terremoto ali aconteceu na prisão onde Paulo se encontrava, aquele carcereiro puxou da espada, quando ele viu que as celas estavam abertas e os presos tinham a possibilidade de sair, de fugir, ele puxou da espada e ia se matar. Então Paulo ali deu um brado, disse que não era para ele se matar, que todos estavam ali. Então, irmãos, esse homem que tanto conviveu com pessoas, que tanto ajudou pessoas, que tanto através do Espírito Santo de Deus deu livramento a pessoas, agora no momento em que ele mais precisava de apoio, de ajuda, de testemunhos, de pessoas que falassem ao favor dele, ele não tinha ninguém, ele não encontrou ninguém que estivesse do lado dele. Por isso ele faz essa reclamação, onde nós lemos 2 Timóteo 4,16, na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Então, irmãos, vocês podem prestar atenção que Paulo aqui ele expressa claramente o abandono daqueles que eram para estar do lado dele. Ele expressa claramente que muitos daqueles que eram para estar ali com ele no momento que ele mais precisava, no momento que ele estava sendo julgado, no momento que ele precisava de testemunho, no momento que ele precisava de alguém para falar ao seu favor, porque a Bíblia não relata por que ele foi preso a segunda vez, mas quando ele estava precisando de alguém ali para testemunhar ao seu favor, não existia ninguém, irmãos.
todos haviam abandonado ele, todos haviam deixado Paulo, todos haviam esquecido de Paulo. Então, às vezes, é essa situação que muitos se encontram nesse momento. Talvez essa seja a tua situação de pleno abandono. Talvez você até aqui lutou, batalhou, estendeu as tuas mãos, ajudou alguém a se levantar, a se erguer, foi vaso na mão do Senhor. E agora, no momento em que você está mais precisando, no momento em que você precisa de ajuda, de alguém que esteja do teu lado, ao teu favor, você não encontra ninguém. Então, irmãos, isso acontece na vida dos homens mais usados por Deus. Dos homens que mais são usados por Deus, acontece isso, deles serem abandonados. Assim era a situação de Paulo. Assim aconteceu com Paulo. Paulo ele teve que amargar essa imensa derrota de quê? De quando ele foi julgado, ele chega lá para ser julgado, ele não encontra um dos seus companheiros na fé, ele não encontra um daqueles que andavam lado a lado com ele, ele não encontra um daqueles que estavam juntos de Paulo quando ele foi açoitado, quando ele sofreu naufrágio, quando ele andava em lugares, em cidades, plantando igreja. Não havia ninguém. Irmãos, às vezes isso acontece na nossa vida. Às vezes você passa por momentos de tribulações, de momentos de aflição, e você espera contar com alguém, e quando você vê aquele que você esperava, ele nada faz por você, ele simplesmente te abandona. Às vezes, irmãos, você conta e espera a ajuda de alguém que você tanto ajudou, tanto estendeu a mão, e que você estava com ele nos momentos difíceis da vida dele. Mas quando chegou a sua vez de precisar, quando chegou a sua vez, a sua necessidade de ter alguém para te ajudar, para te estender a mão, não havia ninguém. Então essa foi a situação de Paulo, essa foi a situação desse grande homem de Deus, desse homem que foi usado por Deus tremendamente. Ele foi simplesmente abandonado. É o que ele diz no versículo número 16: na minha primeira defesa ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram, que isto não lhe seja posto em conta. E em vez de Paulo julgar a seus irmãos, em vez de Paulo murmurar contra os seus irmãos, blasfemar contra os seus irmãos, ele faz uma oração a Deus, que Deus não venha imputar a eles essa injustiça que eles cometeram com Paulo, que Deus não venha tratar eles da mesma forma que eles trataram a seu servo. Então vejo o exemplo que Paulo dá a nós aqui nesse momento, que todos aqueles que o abandonaram na hora que ele mais precisava, ele não desejou o mal para aqueles. Pelo contrário, ele rogou a Deus, pedindo para que Deus não imputasse a eles aquele pecado, aquela injustiça que cometeram contra Paulo. Então, irmãos, você pode ver que a derrota, ela acontece às vezes na vida de um homem e de uma mulher de Deus. Você pode entender e ver claramente que aqueles a quem Paulo mais precisava o abandonaram no momento da sua aflição, no momento da sua angústia. Se você for ler aqui ainda, em 2 Timóteo 4, no versículo de número 9, ele vai dizer para Timóteo: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Então, vocês podem notar que os homens que estavam ali ao lado de Paulo, plantando igreja com ele, pregando o evangelho juntamente com ele, já haviam abandonado ele. Se você olha aqui,
no versículo de número 9, ele cita esse cidadão por nome Demas. Ele diz que Demas, tendo amado o presente século, o abandonou, né? E em Colossenses 4,14, Paulo diz que Demas era o cooperador do Evangelho. Era um homem que estava ali lado a lado com Paulo, batalhando, cooperando para que o reino de Deus viesse a avançar, viesse a expandir. Mas já aqui, em 2 Timóteo 4,9, Paulo diz que Demas, tendo amado o presente século, o abandonou, o deixou. Então, irmãos, Paulo estava amargando essa imensa derrota. Que derrota? De ver aqueles homens que andavam lado a lado com ele, que sofria lado a lado com eles, o abandonando, o deixando à deriva no momento em que ele mais precisou, no momento em que ele mais estava precisando. Todos os abandonaram. Ele diz que somente Lucas estava com ele. Lucas, o médico amado. Lucas, que escreveu o evangelho que leva seu nome, Lucas, o evangelho de Lucas. Lucas, que escreveu o livro do Atos dos Apóstolos. Somente esse estava com Paulo. O resto tudo havia abandonado o apóstolo. Então, meus irmãos, há momentos em nossa vida que nós nos encontramos igual ao apóstolo, derrotados, não tendo ninguém para nos ajudar. Quando você precisa de alguém, de ajuda, não tem ninguém para te estender a mão. Às vezes porque não querem, ou às vezes porque não tem o recurso necessário para te ajudar. Essa era a situação de Paulo. Ele se sentia extremamente abandonado pelos homens. Ele estava abandonado pelos homens, mas não por Deus. Ele foi esquecido pelos homens, mas não por Deus. Então, meus irmãos, essa é a vida de um homem fiel a Deus, de uma mulher que é fiel a Deus. Essas coisas acontecem com um crente fiel a Deus. Que coisas? De início, ele tem que amargar a derrota, mas a derrota, ela só é inicial. Você não termina o fim da sua vida derrotado. Você não termina o fim do seu trabalho que Deus te chamou como derrotado. Não, porque não foi esse o fim que Paulo teve. Não foi esse o fim que Deus permitiu que Paulo tivesse. Pelo contrário, Paulo teve um fim de triunfo, de vitória e de alegria, porque ele sabia que mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às aflições, Deus jamais o esqueceria, Deus jamais o abandonaria, Deus jamais o deixaria. Então, meus irmãos, se você se encontra nesse momento, nessa situação, que você olha para a direita, olha para a esquerda, olha para frente e olha para trás, e você não tem ajuda de ninguém, todos te abandonaram, todos te deixaram, todos te julgaram, todos apontaram o dedo para você, todos te esqueceram, saiba, meus irmãos, saiba, minha irmã, que você pode até ter se esquecido pelos homens, que os homens podem até te abandonar, mas Deus jamais te abandona, Deus jamais te esquece, porque foi isso que aconteceu com Paulo. Ele amargou sim de início uma derrota, porque todos haviam abandonado a ele. E mais, ele teve que lidar com um homem mau, um homem perverso chamado Alexandre, que resistiu firmemente aos seus ensinamentos, que resistiu firmemente à doutrina de Deus, à doutrina de Cristo, o evangelho da graça, o evangelho da salvação. Ele teve que lidar com esse homem e teve que também dar instruções ao jovem pastor Timóteo, para que Timóteo também resistisse a ele firmemente, né? Como ele diz no versículo número 15, tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente à nossa palavra. Então, essas instruções que Paulo dá a Timóteo em relação a Alexandre, um homem que resistiu firmemente ao evangelho, resistiu firmemente à palavra, um homem que se colocou como um homem que se opôs à pregação do evangelho. Então, meus irmãos, Paulo também se sentiu abandonado. Paulo também teve que amargar essa derrota de se sentir abandonado pelos seus amigos.
por aqueles que ele imaginava que no momento da sua vida mais difícil estariam com ele. Eles não estavam, eles abandonaram. Quem sabe também não é essa a tua situação. Quem sabe você já não viveu, já não passou por isso ou vai passar por isso. Mas se você está passando por isso, ou irá passar por isso, ou já passou por isso, você pode ter certeza que quando os homens te abandonam, Deus jamais te abandonará. Que quando os homens te esquecem, Deus jamais te esquecerá. Porque foi isso que aconteceu com Paulo. Acompanhe comigo no versículo número 17, olha que Paulo diz: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de força, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, quando os homens abandonaram a Paulo, quando seus amigos haviam esquecido de Paulo, Deus não esqueceu, Deus não abandonou. No momento em que ele mais precisava, o Senhor estava ali. Ele diz: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de força. É isso que nós temos que aprender, meus irmãos, e viver. Porque é fácil eu aqui pregar para você. É fácil você anunciar isso para as outras pessoas. Mas nós temos que não apenas pregar, mas viver. Então, irmãos, o apóstolo ele teve essa certeza de que ele estava sim abandonado pelos homens, que os homens sim o esqueceram, mas Deus não o esqueceu, Deus não o abandonou. Então, irmãos, eu quero te dizer hoje, nesse momento, que o mesmo Deus que livrou a Paulo, o mesmo Deus que revestiu Paulo de força, o mesmo Deus que assistiu às lutas, às tribulações e que estava com Paulo no momento em que ele mais precisava, é o mesmo Deus que está agora contigo aí, nesse momento. É o mesmo Deus que também te revestirá de força. É o mesmo Deus que também está te assistindo nesse momento. É o mesmo Deus que também irá te livrar da boca do leão, da aflição, da tribulação, seja lá do que for que você esteja passando ou esteja enfrentando. Deus tem poder para te livrar. Deus tem poder para te tirar da situação mais difícil que você se encontra da sua vida. Então, irmãos, foi para isso essa pregação, foi para isso essa palavra, foi por isso que Deus nos deu essa palavra, para mostrar a nós, para mostrar para mim, para mostrar para vocês, que quando os homens nos abandonam, quando os homens nos esquecem, Deus jamais nos esquecerá, Deus jamais nos abandonará. Então, meus irmãos, Paulo ele sofreu sim uma amarga derrota, mas foi inicial. Mas no final da sua vida, no final do seu ministério, ele recebeu a graça de Deus, ele recebeu a misericórdia de Deus, porque quando não tinha nenhum homem lá para assistir o seu julgamento, para lhe ajudar, para falar algo ao seu favor, Deus estava lá. Jesus Cristo de Nazaré estava lá para lhe assistir, para lhe ajudar, para lhe revestir de força, para guardar Paulo, para livrar Paulo da boca do leão, que Paulo diz no versículo número 17: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de força, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Então, Paulo tinha certeza de que Deus era com ele. É essa certeza, meus irmãos, que eu tenho que ter como cristão. É essa certeza que você tem que ter como cristão, como homem que serve ao Senhor, como mulher temente a Deus. Você tem que ter essa certeza que se você agora olhar ao seu redor e ver e se encontrar abandonado ou abandonada pelos homens, você pode até estar assim abandonado pelos homens, esquecida pelos homens, mas não por Deus. Não por Deus. Tenha certeza disso, que o mesmo Deus que assistiu a Paulo é o mesmo Deus que está assistindo às tuas tribulações. O mesmo Deus que revestiu Paulo de força é o mesmo Deus que também está concedendo força para você resistir tamanha opressão a qual você está vivendo. Nós temos que apenas confiar, acreditar e esperar no Senhor. Por quê? Porque as tribulações, as aflições,
as masmorras, as prisões, elas acompanham todos aqueles que temem a Deus. A palavra de Deus diz que todo aquele que quer servir a Deus, que quer viver piamente, que quer viver piedosamente, todo aquele que quer viver conforme o padrão de Deus, o padrão do céu, eles sofrerão perseguição, eles padecerão, eles sofrerão. Por quê? Porque uma coisa nós temos que ter certeza: o nosso lugar não é aqui. Uma coisa também nós temos que ter certeza: o nosso sofrimento é momentâneo, é passageiro, é leve. Não se compara ao peso de glória que há de ser revelado em nós. Então, meus irmãos, quando todos te abandonarem, quando todos te deixarem, fique sabendo, fique certo, fique certa que Deus jamais te abandonará, que Deus jamais te deixará, que Deus é o único que está contigo em todos os momentos da tua vida, te assistindo, te revestindo de força, te guardando, te livrando da boca do leão, te livrando das situações mais difíceis que você se encontra na sua vida, pois o nosso Deus, Ele jamais te deixará, Ele jamais te abandonará. E Paulo, ele tinha essa certeza, tanto no presente como no futuro. Olha o que Paulo esperava de Deus no futuro. Ele diz no versículo número 18: o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, irmãos, a certeza que Paulo tinha, que Deus revestia ele de força, estava com ele no presente, mas que também no futuro o Senhor também o livraria. Não livraria apenas Paulo no presente, mas também livraria Paulo no futuro, dando livramento, livrando Paulo das garras do maligno, das garras do nosso perseguidor, das garras do nosso inimigo. Mas não só apenas livrando, mas levando Paulo a salvo ao reino celestial de Deus. Ele termina dizendo: a Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, meus irmãos, é essa esperança que eu e você temos que ter. É essa confiança que eu e você temos que ter. Que confiança? A mesma confiança, a mesma esperança que teve Paulo. E eu quero dizer uma coisa para vocês: não foi só Paulo que um dia se sentiu abandonado. Ele não se sentiu, ele estava totalmente abandonado. Os seus amigos haviam abandonado ele. Não foi só Paulo que um dia estava abandonado. Eu quero também te dar um exemplo de alguém aqui que também foi abandonado pelos homens, mas não por Deus, tá? Se você puder, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo de número 16, tá? João 16, 32, tá? João 16, 32. Olha o que diz a palavra do Senhor. João 16, 32. Eis que vem a hora e já é chegada em que sereis dispersos. Isso aqui é a palavra de Jesus. Olha aqui o nosso Senhor Jesus disse. João 16, 32. Eis que vem a hora e já é chegada em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Mas olha que Jesus diz: contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Então, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que Paulo diz: a Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Não foi só Paulo que se sentiu abandonado. O Filho de Deus, o meu Salvador, o teu Salvador, o meu Senhor, o nosso Senhor, ele também um dia esteve abandonado. Ele disse aqui nos caminhos: e eis que vem a hora e já é chegada em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Foi a mesma situação que Paulo viveu. Paulo, quando precisava dos seus amigos, não tinha nenhum ali para estar presente, para assistir a sua luta, a sua dor. Assim mesmo foi com Cristo. Quando o prenderam, os seus discípulos o abandonaram, os seus discípulos foram dispersos. Pedro o negou, um dos seus discípulos o traiu. Então, meus irmãos, mas olha que a mesma coisa que aconteceu com Paulo já havia acontecido antes com o nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que Jesus diz: eis que vem a hora e já é chegada em que sereis dispersos,
cada um para a sua casa e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Então, meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês nesse momento, que o mesmo Deus que assistiu a Paulo e o mesmo Deus que estava com Jesus é o mesmo Deus que está contigo na tua vida. Creia nisso, deposita toda a tua confiança, toda a tua esperança nisso. É por isso, meus irmãos, que nós temos aprendido a não confiar em homem nenhum, a não se estribar em homem nenhum, a não depositar nossa confiança na força do braço, na força da carne. Não, porque os homens são limitados, mas o nosso Deus não. Os homens, eles falham contigo, mas o nosso Deus não. Os homens, eles nos abandonam no momento em que nós mais precisamos, mas Deus não. Então, o mesmo Deus que assistiu a Paulo, que revestiu a ele de força, foi o mesmo Deus que assistiu a Jesus e revestiu a ele de força, e no final deu a vitória, ressuscitando dentre os mortos e fazendo com que ele viesse a sentar à sua destra. E hoje não há nome que esteja acima do nome de Jesus, pois no nome de Jesus todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor. Então, meus irmãos, essa mensagem Deus nos deu para nos ensinar que quando os homens te abandonam, Deus não te abandona. Quando os homens te esquecem, Deus jamais te esquecerá. Então, confia no teu Deus, espera no teu Deus, tenha paciência, confiança, perseverança. Continue insistindo, fique firme aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo, que no momento certo, na hora certa, Ele mostrará para você que quando você pensava que estava só, você não estava. Ele estava contigo, te assistindo, te revestindo de força, te livrando da boca do leão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Fica com essa mensagem, meus irmãos. Que Deus abençoe grandemente a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o